Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre as operações que são definidas em cima de determinados conjuntos, tá? Então é o seguinte, quando nós temos um determinado conjunto, toda a aplicação que conecta ah, os elementos desse conjunto e ela recai no próprio conjunto, essa operação é chamada de, melhor, essa função é chamada de operação, né? Então nada mais é do que uma operação no conjunto, é uma função que conecta elementos do conjunto no próprio conjunto. Seria equivalente a gente pegar o seguinte, ó, uma aplicação f do produto cartesiano de E com E. Essa parte aqui em que nós definimos o produto cartesiano nada mais é do que, por exemplo, a gente pegar dois elementos, Mn, um de cada aí, tá? O primeiro está em E e o segundo também está em E. E aqui é um detalhe importante da gente enfatizar o conjunto E aqui, porque aí a gente tem uma aplicação que pode seguir aquelas ordens, né? A relação de ordem e a relação de, de equivalência que a gente estudou anteriormente, tá? Quando esses elementos operados aqui recaem num elemento, vou chamar aqui, sei lá, de P, em que P pertence a E, tá? Então, se o resultado dessa operação pertence a E, então, dessa função, né? Pertence a E, então a gente pode definir isso como uma operação. Na verdade, a gente define isso como uma operação. Ele é uma operação do conjunto E nele mesmo, tá bom? Aqui possui dois conjuntos E, que é um produto cartesiano, porque você vai operar, né? Você vai aplicar dois elementos para poder fazer a composição ali. Essa composição que eu estou falando pode ser qualquer operação que a gente vai ver daqui a pouco, que tipo de operações é que são possíveis, tá? Nas considerações de caráter geral, a gente vai entender o seguinte: a gente vai associar o par ordenado, como eu indiquei lá embaixo, por Mn, a um único elemento lá, e nós vamos simbolicamente, tá, de acordo com esse material que eu estou usando de apoio, utilizar aqui o x asterisco y, tá? Então a gente vai ler aqui, também de acordo com esse material, x estrela y, certo? Então esse asterisco aqui, ele não vai simbolizar para a gente multiplicação. Ele até pode simbolizar multiplicação, mas aqui ele está sendo usado como um símbolo genérico, ou seja, ele pode simbolizar qualquer outra operação, tá bom? Então, a gente pode dizer então que xy, que x estrela y, é uma forma de indicar a função. E diremos também que E é um conjunto munido da operação estrela, tá? Isso aqui é importante, é interessante vocês lembrarem, porque volta e meia, tá? Nos próximos conteúdos que a gente vai estar abordando aqui nessa série de vídeos, a gente vai estar falando muito sobre a palavra munido de operações para enfatizar que determinados conjuntos possuem certas propriedades, por exemplo. Então é interessante a gente falar sobre isso, tá? Uma outra coisa que vale a pena a gente mencionar, que vocês vão encontrar isso no livro, é que esse elemento aqui, ó, x estrela y, é chamado composto de x e y pela operação, tá? Então existem várias formas diferentes, mas o clássico mesmo é você falar, né, ler x estrela y. Se fosse uma soma seria x mais y, se for uma multiplicação x vezes y, se for outro tipo de operação, subtração, divisão, você vai ler conforme a operação, tá? E aí a gente tem um detalhe. Por enquanto, nesse vídeo nós não vamos falar sobre as propriedades em si, é só um vídeo explicativo sobre as operações e, né, as formas usuais, tá? Dentro do estudo de operações, a gente precisa entender que existem algumas coisas como a notação, tá? Existem algumas especiais, digamos assim, a mais especial dela é a notação aditiva, que é indicada pela cruzinha, e a multiplicativa, que depois, né, no ensino fundamental /2, nós utilizamos aqui o ponto para expressar a multiplicação e usamos aqui a cruz para expressar a adição, tá? E nós escrevemos, por exemplo, x mais y, e aqui na notação multiplicativa, x vezes y, que muitas vezes, tá, não vai aparecer o ponto de vezes, tá bom? Essas duas coisas aqui são iguais. Geralmente, quando só temos letras, ou por exemplo, 2x aqui,
a operação de multiplicação ela fica meio que oculta ali. A gente só tem que entender que ela existe, ela está ali, mas ela não aparece explicitamente, tá? Então é importante frisar isso aí para vocês lembrarem. Tá? É claro que a maioria já vai estar acostumado com isso, mas vale a pena a gente mencionar isso aqui, tá? Bom, no caso da adição, o composto x mais y é chamado de soma, tá? Então, o resultado é chamado de soma e x e y, tá? Individualmente é chamado de parcelas. Então, x e y são chamados de parcela. Na notação multiplicativa, tá? O ponto é utilizado e xy, esse carinha aqui, ó, o resultado é chamado de produto, tá bom? E cada um dos termos aqui é chamado de fatores, tá? Por isso que a gente geralmente faz a fatoriação e essa fatoriação, o resultado da fatoriação é justamente a multiplicação dos números, tá? Dos seus fatores que multiplicados vai dar o número original, o número do qual a gente fatorou antes, certo? Então, produto é o resultado e fatores é cada item da multiplicação. Aqui vale uma menção a alguns livros, como por exemplo o livro de estruturas algébricas, não, de álgebra moderna. Deixa eu pegar aqui, vou olhar aqui direitinho. Existe um livro, Aqui está o eu, Estúdio FL. eu usava bastante ele para dar aula de estruturas algébricas, aí o Google ativou aqui o comando de voz. Mas eu vou ver aqui o nome do livro, tá? O livro é de Introdução à Álgebra, tá? Do Adilson Gonçalves, vale a menção aqui. Inclusive, num teste seletivo que eu fiz, o cara me chamou a atenção por conta disso. Nesse livro, ele define a soma, ele define a soma e o produto, e algumas pessoas, alguns algebristas não gostam da forma como ele define. Então, tenham cuidado aí com a banca, conforme vocês vão ver, tá? Mas na prática, algumas coisas vão sempre depender do autor e de quem está analisando, tá? Outros símbolos que também vão aparecer aqui no nosso estudo são esses aqui. Nós temos aqui a letra delta, o triângulo, né? Mas a letra delta maiúscula aqui do alfabeto grego. Nós temos aqui um T. Nós temos aqui um T de cabeça para baixo, né? Que geralmente a gente usa para retas perpendiculares, essa simbologia. Não é bem assim, mas bem parecido, tá? É um pouquinho diferente, se vocês forem notar nos livros. Aqui nós temos aquele x da multiplicação usual, que no nível superior, por exemplo, nós usamos o x para produto cartesiano. Nós podemos utilizar o x aqui com o símbolo do X-Men, né? E o mais aqui também como anotação. Geralmente, essas notações aqui elas são utilizadas para a gente definir outras operações que são baseadas em adição, multiplicação, que mais? Subtração, divisão, potência, tá? Muitas vezes a gente faz uso dessa simbologia para poder então fazer outras composições, tá? Outras operações um pouco diferentes, mas que tem a mesma pegada, tá? Basta você saber como ela é feita. Por exemplo, eu posso definir x delta y como sendo, por exemplo, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Eu posso definir aqui x delta y como sendo um produto notável, tá? O triângulo quadrado perfeito sem problema algum, tá? Desde que eu defina de onde está saindo esse elemento, né? X e y, de onde eles estão saindo e algumas outras coisas a mais, caso seja necessário. E depende da questão, claro, nas aulas de exercícios a gente vai ver isso aqui. Bom, para a gente finalizar aqui, nós vamos falar sobre os exemplos, justamente os exemplos que aparecem no livro. Vocês estão vendo, que eu só printei lá, até expliquei no vídeo porque eu estou printando direto do vídeo, pegando alguns recortes do vídeo aqui para estar explicando, tá? Bom, o primeiro exemplo que a gente tem aqui é a aplicação dos números naturais neles mesmos, tá? Mas observem que esse asterisco aqui tira o zero como sendo o número natural, tá bom? De certa forma, essa função ela é definida como uma operação de potência, tá? Sobre o conjunto dos números naturais sem o zero. Então, aqui é a operação de potência, que na prática depois a gente não vai definir ela assim, né? A gente simplesmente vai lá e faz igual eu estou fazendo aqui. Por exemplo, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4.
Então, na prática, a gente vai fazer isso, mas a gente tem uma forma canônica, vamos dizer assim, de definir as funções e deixar elas um pouco mais bonitinhas do ponto de vista, claro, tá? Das estruturas algébricas. A segunda aplicação que nós temos aqui é uma aplicação dentro do conjunto dos números racionais, novamente sem o zero, tá? Em que nós definimos aqui a operação de divisão, tá? Uma observação importante que vamos voltar no exemplo anterior, que eu não falei, mas achei interessante falar. Por que que aqui na função não foi definida aqui nos números inteiros? Não foi definida a potência aqui nos números inteiros, por quê? Porque, por exemplo, tá vendo que o y aqui está no expoente? Então, se você pega 2 elevado a menos 1, isso daqui, gente, é para dar 0,5, né? É 1 sobre 2, 1 sobre 2 é meio. Só que isso aqui não pertence ao conjunto dos números inteiros, tá? Isso aqui é um número racional. Então, para evitar aqui de que isso seja, de que esse resultado não caia dentro dos números inteiros, a gente reduziu para que o expoente seja sempre positivo, ou seja, os números naturais, certo? Então é importante aqui a gente frisar esse detalhe. Aqui na divisão é o mesmo procedimento. Por que a divisão não funciona nos números naturais e nem nos reais, nem nos inteiros? Porque pode acontecer, por exemplo, de você ter 2 dividido para 3. E isso daqui dá 0,336666, por exemplo, tá? Ou melhor, 666, tá? E aí nós temos uma dízima infinita, mas isso aqui não é um número inteiro nem natural, tá? Isso aqui é um número racional, então não pode ser definido. Por isso que a gente tem que tomar alguns cuidados quando for definir, tá, algumas operações. Aí vocês podem pensar assim, mas a gente ensina as operações para os alunos. Sim, por isso que existe uma cadeia toda crescente, tá, no ensino fundamental, de quando você começa a ensinar uma determinada operação. Então, geralmente, por exemplo, no ensino fundamental, você sempre ensina para a criança, né? Os professores do Fundamental 1 sempre ensinam para a criança que só vai existir subtração do maior para o menor. Então você sempre faz, por exemplo, 20 menos 18. Isso aqui dá 2. Mas você nunca ensina para o aluno que tem como fazer 18 menos 20. Por quê? Porque por enquanto ele ainda não vai ter a noção, tá? Deixa eu desligar aqui a tela do celular, porque aí o Google fica querendo ativar o comando de voz. Mas voltando aqui, a gente não ensina isso no ensino fundamental. A divisão funciona da mesma forma, a potência. Então, todas as operações elas vão crescendo e aí a gente vai complementando cada uma delas, ampliando o conjunto que a gente vai trabalhar, tá? Inclusive, esse é um dos pontos em que, quando a gente entra no terceiro ano do ensino médio, por exemplo, dependendo da escola que você estuda, a gente aprende que existe solução de equação do segundo grau quando o delta é negativo, tá? Só que aí é dentro do conjunto dos números complexos. Então, existe solução, mas a gente não ensina para o aluno que existe, só depois que ele já tem aí a noção de polinômios e tal. Mas voltando para cá, a gente tem a próxima aplicação dentro dos números inteiros, que é a subtração. Lembrando que aqui, eu não vou ensinar a subtração que todo mundo sabe fazer, teoricamente, né? Se você está no nível de estar estudando estruturas algébricas, você tem que saber subtrair. Mas a gente precisa entender aqui um processo interessante. Por exemplo, aqui essa aplicação, algumas aplicações, elas podem ser, tá, ampliadas para todos os conjuntos. Algumas não. Por exemplo, a subtração ela pode ser aplicada para o conjunto dos números racionais e para o conjunto dos números reais e complexos, tá? Não pode ser, por exemplo, aplicada nos naturais, porque se eu faço um número 18 menos 20, por exemplo, o resultado é menos 2 e aí esse resultado não é natural, né? Ele é inteiro, mas não natural. Logo, essa aplicação aqui não serve para, não pode ser feita para os números naturais. Bom, essa aplicação aqui, ela pode ser feita nos números naturais, mas como eu expliquei para vocês, não pode ser feita nos números inteiros de uma maneira global, só com alguns casos. São os casos positivos, ou seja, só o natural. Mas essa aplicação pode ser feita dentro do conjunto dos números racionais e reais, tá? Apesar dos inteiros em particular não pode, mas quando você amplia o seu conjunto, tá? Depois a gente vai entender isso como sendo uma extensão dos conjuntos, tá? Quando você aumenta seu conjunto aí, ela volta a valer. Aqui embaixo nós temos, por exemplo, a aplicação das matrizes, tá?
em que você faz o produto das matrizes. A gente poderia definir o produto das matrizes, nós poderíamos definir a soma de matrizes, subtração de matrizes, o traço de uma matriz, né, coisa que geralmente a gente estuda em álgebra linear, o determinante da matriz e muitas outras coisas, autovalores, autovetores. Operação é o que não falta, tá? Para a gente definir dentro da matemática, com diversos conjuntos distintos. A gente só tem que entender dois processos básicos. O primeiro é os conjuntos que estão sendo abordados, se é o conjunto dos naturais, inteiros, reais, racionais, complexos. Pode ser também conjuntos sem ser numéricos, como matrizes, vetores, anéis, subanéis, grupos, subgrupos, que a gente vai estudar ainda aqui, tá bom? Pelo menos o grupo e subgrupos, tá? Anéis não, porque anéis estrutura os dois. Mas a gente tem aí um leque de coisas diferentes que a gente pode estar utilizando aqui para representar as funções. E para finalizar aqui, nós temos a aplicação φ, que vai pegar um conjunto dos números reais elevado aos números reais. E, na verdade, aqui, essa simbologia representa para a gente o conjunto das funções reais de R em R, tá? Isso aqui não é os números reais elevado aos números reais, não faria sentido, tá? Isso aqui é a simbologia para representar o conjunto das funções, que também, voltando, depende do livro. Alguns livros adotam uma letra F um pouco bonitinha, tá? Cheio de frufru aí. Mas aí isso aqui ele definiu como sendo a composição de funções, tá bom? Então, esse aqui é mais um exemplo aí de operações que a gente tem no caso aqui dessa aplicação aqui, tá? No caso aqui poderia ser multiplicação de funções, soma de funções, mas aqui ele resolveu, o livro, né? Resolveu colocar a composição das funções, lembrando que f bola g, a gente viu no vídeo de composição de função, isso é a função g com a função f aplicada dentro dela, tá? Que é a composição da função f bola g, que a gente até lê essa bolinha aqui como bola mesmo, tá? Bom, infelizmente o nosso vídeo vai encerrar agora. A gente vai falar sobre as propriedades das operações no próximo vídeo, tá bom? E aí fique com Deus, anotem suas dúvidas ou deixem nos comentários que na nossa próxima aula, na nossa aula ao vivo, a gente vai tirar as dúvidas sobre esse conteúdo, tá bom? Espero que todos tenham entendido e até lá. Falou, pessoal!